Capítulo 6. Quando a dor é insuportável. É possível que você esteja pensando: você não entende minha dor, não sabe o que fizeram contra mim, não faz ideia de quanto sofri. E você tem razão, eu não sei mesmo. No entanto, há alguém que sabe. Talvez você tenha sofrido abuso ou violência de alguém que você confiava. Talvez tenha sido estrupada por um desconhecido. É possível que tenha sido abandonada por alguém que havia prometido permanecer sempre ao seu lado. Talvez seu filho tenha morrido de forma violenta ou absurda. Alguém que você ama foi maltratado. Seus pais a decepcionaram ou a rejeitaram. Você nunca se sentiu à altura de algo bom na vida. Foi alvo de zombaria em razão da cor de sua pele ou ouviu piadas por causa de uma deficiência física ou sofreu a traição de uma amiga. As raízes da amargura. Qualquer uma dessas tragédias é suficientemente dolorosa para lançar sementes que tornam raiz de amargura. Satanás usa o terrível subterfúgio de plantar suas sementes daninhas no solo do coração ferido. Creio que ele se insinua em nossas vidas nos momentos em que nos vemos mais vulneráveis. Incentiva-nos a reviver a dor, a apegarmos a ela e não renunciar. Conta mentiras e promete que se nos apegarmos à dor e mantivermos sua memória vívida em nossos corações, ela nos protegerá, de algum modo, de futuras agressões. Ele nos incentiva a não abrirmos mãos da ira no fim do dia, mas a extrair força dela, perpetuando sua influência em nossas vidas. Essa é uma das suas mentiras. Corações despedaçados é como solo arado, terreno fértil para receber sementes. Deus quer que atentemos para suas advertências, que nos aproximemos dele nos momentos de aflições e permitimos que o Espírito Santo lance sementes de consolo de sua palavra nas feridas de nossos corações. Talvez essas sementes cresçam de um modo lento, mas elas trarão cura e vida. É possível que nos sintamos frágeis e vulneráveis enquanto elas são lançadas, mas elas crescerão em segredo e nos restaurarão de dentro para fora. Satanás também quer lançar sementes. Ele anda ao redor como leão faminto, atraído pelo cheiro de um ferimento. Ele nos convence a dormir com a nossa ira e plantar o joio da amargura durante nosso sono inquieto. Então acordamos com algumas gotas de vingança em nossas veias. A princípio, assim como a cafeína, a vingança revigora a alma cansada. O efeito, contudo, é temporário e, assim como a cafeína usa os nutrientes saudáveis e necessários do corpo a fim de alcançar seu alvo, a raiz da amargura sufoca as tenras mudas da palavra de Deus assim que começam a crescer. As ervas daninhas sempre crescem com mais rapidez do que as outras plantas. São vegetações selvagens que se espalham de forma desenfreada e se adaptam a qualquer tipo de solo que encontra. As sementes vivificadoras de frutos e vegetais, em contrapartida, precisam ser cultivadas com grande cuidado e são facilmente sufocadas pelo mato à sua volta ou pelas condições inapropriadas do solo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 15. Cuidar significa vigiar de modo diligente e constante. Esse versículo nos adverte que o descuido em alguma área pode levar-nos a nos privar da graça de Deus e, com isso, dar origem a uma raiz de amargura. A descrição traz à mente ocasiões em minha infância em que fui encarregada de arrancar ervas daninhas do jardim. Sempre executava essa tarefa com pressa para poder brincar em seguida. E graças à minha falta de cuidado, muitas vezes eu removia apenas a parte de cima da erva daninha, em vez de arrancá-la pela raiz. Não era extremamente difícil puxar a planta pela raiz, mas exigia um pouco mais de esforço. Era preciso escavar a terra em volta e puxar pela base, e eu não queria fazer nada disso. Por certo, a planta não sobreviveria sem
Muitas vezes a planta era menor do que aquela da qual eu tinha arrancado o caule e as folhas, mas agora tinha raiz mais forte. Minha mãe mostrava que por isso seria necessário escavar mais ao redor da base da planta e expor as raízes para conseguir arrancá-las. E o que deveria ser uma tarefa simples se tornava uma batalha tediosa. Quantas vezes não fazemos a mesma coisa no jardim dos nossos corações? Somos descuidadas ao remover as ervas daninhas e, em vez de arrancar pela raiz os modos de pensar equivocados, apenas removemos a parte visível e esperamos que ninguém perceba a raiz embaixo da superfície. Não deixamos que o Espírito Santo trabalhe de maneira profunda. Não recebemos as palavras que transpassam e penetram. Queremos as palavras que simplesmente apaziguam. À primeira vista, nosso jardim parece limpo, mas no interior do solo há toda espécie de questões não resolvidas. As flores nos canteiros começam a murchar e secar, mas nós persistimos em nossa conduta. Então, de repente, a raiz de amargura surge, pois enquanto se encontrava dentro do solo, emaranhou-se com as raízes de plantas saudáveis e esgotou seus nutrientes. Cavamos ao redor das raízes da amargura e ficamos admirados com sua profundidade e extensão. Temos de usar luvas para puxá-las com todas as forças, cuidando para nos aproximar cada vez mais da base, a fim de não quebrar a planta e deixar vestígios da raiz no solo. Ao longo desse processo, a terra é revirada e prejudicar uma porção de flores ao redor. O resto, então, é um canteiro visivelmente bagunçado. De que maneira a raiz da amargura nos contamina? Raízes de amargura causam problemas e contaminam. Algo outrora puro é poluído, envenenado, adulterado e corrompido. Dessa forma, nosso coração sensível, no qual boas sementes foram plantadas com todo o cuidado, é permeado por raízes tenazes, cheias de veneno destrutivo e amargo. Por isso, recebemos a seguinte advertência: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. As ervas daninhas esgotam e poluem as fontes de água viva. As raízes aparecem e então nos sentimos vazias e inertes. Podemos sobreviver por algum tempo sem alimento, mas não duraremos muito sem água. O versículo de Provérbios indica que é de uma suma importância guardar nosso coração. Vestirmos as armaduras nas partes em que somos mais vulneráveis. Colocamos em cofres aquilo que consideramos mais preciosos. Nosso coração é fonte de vida ou de morte. É a câmara de nossa alma. Devemos guardá-lo a 7 chaves e proteger todas as entradas possíveis. De que maneira a raiz de amargura nos contamina? Em Atos 8:23, Pedro repreende Simão, o mago. Vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão havia crido e sido batizado, mas ainda tinha ervas daninhas em seu coração. Elas o levaram a tentar, de forma irreverente, comprar a dádiva gratuita do Espírito Santo para que as pessoas sobre quem ele impusesse as mãos recebessem o Espírito. A amargura nos mantém cativos do pecado. As ofensas não resolvidas nos levam a tentar usar as coisas preciosas de Deus para validar a nós mesmos em vez de capacitar outros. E sem nos darmos conta, misturamos aquilo que é precioso com aquilo que é desprezível. Coisas puras e valiosas talvez entrem em nosso coração, mas logo são contaminadas e poluídas pela raiz de amargura que reside ali. A graça de Deus é distorcida e transformada em permissão para pecar em vez de nos capacitar para andar em obediência. Como nos livrar da amargura? Em Efésios, Paulo nos exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, versos 31 ao 32. Em Colossenses, Paulo descreve esse processo como o de nos despir de nosso velho eu e nos revestir da nova pessoa que está sendo renovada à imagem do Criador. Deixamos de ser cidadãos do reino das trevas e nos tornamos cidadãos do reino da luz, onde antes havia expressões ou ciclos doentios de raiva que pareciam nos proteger. Agora fica evidente que, na verdade, essa expressão nos contaminaram e escravizaram. Raízes de amargura surgem no momento mais importuno, quando é mais incômodo lidar com elas. Embora sejam inconvenientes, tornam-se mortais se não as tratarmos. Não podemos cometer o equívoco de deixá-las quietas e não podemos simplesmente arrancar a parte de cima e imaginar que isso impedirá a raiz de se desenvolver. Na verdade, ela se fortalecerá. Muitas vezes, contentamo-nos com a mera ilusão de que tudo vai ficar bem e está sob controle, quando na realidade há uma forte e perigosa tempestade em curso, debaixo da superfície tranquila. Efésios associa amargura, indignação, ira e toda forma de maldade ao rancor. O segredo para nos livrarmos da raiz de amargura é perdoar aqueles que nos feriram profundamente. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que se não fizermos, estaremos sempre em dificuldade. Oramos a nosso Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Isso significa que estamos pedindo a Deus que nos perdoe da mesma forma e no mesmo grau que perdoamos as outras pessoas. Esse pode ser um problema sério para muitas de nós que não perdoam com sinceridade de coração. No Evangelho de Lucas, o versículo diz: perdoe-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Lucas 11:4. Isso significa que a própria justificação ou a base para pedirmos perdão é que tenhamos perdoado todos os que pecaram contra nós. Oferecer perdão a outras pessoas é o pré-requisito para que sejamos perdoados. Somos incentivadas a tratar as outras pessoas com bondade e compaixão, perdoando-as da mesma forma que Deus nos perdoou em Cristo. Isso significa que as liberamos total e completamente, como se não devessem absolutamente nada a nós. Perdão essencial. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, do 14 ao 15. Não precisamos de uma concordância ou de um comentário bíblico para compreender este versículo. O argumento central é claro, e é Jesus quem o apresenta. Se perdoamos os outros, o Pai Celestial nos perdoará. O Evangelho de Marcos diz o mesmo. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Marcos 11:26. O texto não poderia ser mais claro. O perdão é essencial para que guardemos nosso coração com toda a diligência. Em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, ele fala como Pai e como apóstolo dos cristãos da igreja. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre mim, pois não ignoramos as suas intenções. Segundo aos Coríntios 2, verso 10 e 11. Qual é a ligação entre Satanás e o fato de Paulo perdoar aqueles que os santos em Coríntios perdoaram? Satanás se aproveita daqueles que ficam cegos pela amargura e pelo rancor, e Paulo desejava proteger espiritualmente essa preciosa comunidade de cristãos. Devemos nos lembrar de que a Bíblia é clara. Não lutamos contra pessoas. Nossa batalha é contra aqueles que não vemos. Guerreamos no âmbito das coisas invisíveis para que possamos viver em paz no âmbito visível. A batalha para perdoar.
Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, verso 11 e 12. Nossa verdadeira batalha não é contra quem nos magoou, mas contra o inimigo eterno de nossa alma. A passagem bíblica a seguir nos dá mais entendimento sobre a região sombria do rancor. Leia o texto como se fosse seu primeiro contato com ele, pois traz uma verdade preciosa e importante acerca do reino. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: "Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mateus 18, verso 23 ao 27. Em nossa cultura, não entendemos como reis tinham poder sobre a vida e morte. Contamos com mecanismos legais, como decretar falência para escapar de nossas dívidas. Mas, por um momento, coloquemo-nos no lugar deste homem. Imagina o terror em seu coração, como servo do rei. Faz semanas que você tem ouvido boatos de que o rei fará um acerto de contas com os seus súditos. Você é convocado a ir ao palácio. Tinha a esperança de que, de algum modo, sua situação passasse despercebida. Sabia que não administrou devidamente o que lhe foi confiado, mas não esperava que esse dia chegasse. Reconhecia que sua dívida era enorme, mas de longa data. Deixou de calcular. Uma coisa é certa, é uma dívida que você não tem como pagar. Você espera do lado de fora do magnífico salão do trono até chegar sua vez de comparecer diante do rei. Procura se acalmar. Talvez ele lhe dê mais tempo. Suas mãos tremem. Você é levado à presença do rei. Sua dívida é maior do que você imaginava. É astronômica. Você não tem recursos. O rei ordena que você, sua família, seus filhos e seus bens sejam vendidos e faz um sinal com a cabeça dizendo que você está dispensado. Antes que os guardas o segurem e o levem para fora, você se prostra diante do rei e lhe suplica que tenha paciência. Declara que você encontrará uma forma de pagar tudo o que deve. Enquanto os guardas erguem você, o rei o observa e vê que você não passa de um homem desamparado e desesperado. Ele leva em consideração sua esposa e seus filhos. Sabe que você administrou mal sua dívida, mas percebe sua angústia e seu medo e tem compaixão. Não atende a seu pedido por uma extensão de prazo. Em vez disso, cancela a dívida e ordena que os guardas o libertem. Em seguida, ele se levanta e deixa a sala do trono. Todos ficam perplexos. Você devia mais do que todos os outros que o antecederam, mas foi generosamente perdoado. Ninguém parece saber o que fazer em seguida. Todos acabaram de testemunhar uma extraordinária revelação da bondade de seu rei. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Ainda aturdido com a própria libertação, você começa a rir e chorar. Abraça os guardas surpresos ao seu redor e sai do grande palácio. Vai para casa, dá a notícia à sua família e todos se alegram. Um fardo inacreditável e insuportável foi removido de seus ombros. Com o tempo, a terrível ameaça de prisão e a imensa misericórdia do rei se desvanecem de sua memória. Você ainda é grato, afinal, não poderia aproveitar tudo o que tem se não fosse pela bondade do rei. Aliás, desfruta ainda mais essas bênçãos, pois agora são inteiramente suas.
O tempo passa e você começa a dizer para si mesmo que o rei deve ter compreendido sua situação e por isso o perdoou. Em alguma medida, o rei deve ter percebido que você não merecia ser tratado com tanta severidade. A dívida não paira mais sobre você, como se fosse um pesadelo. Você não deve nada a ninguém, mas há alguém que lhe deve algo. Nunca mais você deseja se ver em uma situação de tamanha vulnerabilidade. É hora de cobrar aquilo que os outros lhe devem. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então o conservo caiu de joelhos e implorou: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Mateus 18, verso 28 ao 30. Não é impressionante que o colega do homem use exatamente a mesma palavra que ele usou ao se dirigir ao rei e suplicar por misericórdia, e ainda assim o homem se recusa a ouvir? Não apenas exigiu o pagamento da dívida, ele também agarrou o homem pelo pescoço. Não teve paciência com ele e mandou lançá-lo na prisão até que a dívida fosse paga. Exerceu plenamente o poder de julgamento do qual ele próprio havia escapado. Teria sido muito fácil para ele ser misericordioso, afinal fora tratado com misericórdia. Mas ele se recusou a fazê-lo. Seu coração já estava endurecido para o bem que lhe haviam feito. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você?" Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18, verso 31 a 34. Observe que ele é chamado de servo mau. Esse homem era servo do rei, mas seu coração não era semelhante ao do rei. O rei tinha esperança de que sua bondade levasse aquele homem ao arrependimento e à compaixão pelas outras pessoas, mas não foi o que aconteceu. A misericórdia do rei havia sido desperdiçada e, portanto, ele voltou a cobrar a dívida. Agora, contudo, em vez de um homem ser vendido, foi entregue aos torturadores para ser atormentado até pagar tudo o que devia, o que jamais aconteceria. O homem foi perdoado, mas depois foi responsabilizado por seus atos. Mas você não precisa da minha opinião. Jesus fornece voluntariamente a interpretação dessa parábola, pois deseja que sua mensagem fique clara. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18:35. Uma dívida impagável. O Rei é nosso Pai Celestial. Nós somos os servos com a dívida impossível de pagar. E nossos irmãos e irmãs em Cristo são servos companheiros. Cada uma de nós precisa perdoar de coração as transgressões alheias. Quando deixamos de perdoar alguém, prendemos essa pessoa em cadeias de culpa e condenação. E em pouco tempo, nós mesmas somos atormentadas. Talvez seja nessa vida, talvez seja na vida por vir. Sei por experiência própria como é viver sobre o peso de uma dívida impagável. Quando finalmente me tornei cristã, já havia acumulado incontáveis transgressões e ofensas em meu registro. Quando John orou comigo para que eu fosse salva, repeti as palavras dele: "Senhor, confesso meus pecados." Então eu me voltei para ele com um olhar de pânico e disse: "Não sei se consigo me lembrar de todos." Eu sentia medo de que a salvação, que estava tão próxima, fosse perdida em razão da minha lista interminável de transgressões. Você não precisa mencionar cada um dos pecados pelo nome, apenas confesse que pecou, garantiu John, dizendo que nada mais seria necessário. Suas palavras me consolaram, pois eu tinha certeza de que Deus mantinha um registro bem mais exato do que o meu. Eu sabia que era pecadora e que precisava de misericórdia. No entanto, não levou muito tempo em minha caminhada cristã para eu perceber que estava guardando rancor de
sentia que me deviam um pedido de desculpa. No capítulo seguinte, vamos tratar em mais detalhe da armadilha do julgamento. Eu me permiti que isso me corroesse. Nesse período, passei por uma intensa guerra espiritual. Eu tinha a sensação constante de que era alvo de ataque. E eu era mesmo. Eu era uma cristã que havia sucumbido a um ardil do diabo. Gastei um bocado de tempo em oração, atacando e soltando amarras, mas de nada adiantou. Estava presa com cordas que eu mesma havia tecido. Por fim, eu me dei conta da verdade. Não importava se eu estava certa ou errada, importava apenas que meu Senhor havia ordenado que eu perdoasse da mesma forma que eu havia sido perdoada. Eu estava vivendo em desobediência. Fiquei estarrecida com o tamanho do meu engano. Imaginei que estivesse totalmente certa, quando na verdade estava completamente errada. Perdoei sinceramente e clamei ao Senhor para que me lavasse mais uma vez no rio purificador de sua misericórdia. E Ele me atendeu. Estive presa e estive livre, e estar livre é melhor. Não importa quanto tenhamos de nos humilhar, a liberdade ainda é melhor do que água envenenada. E você, cansou de consumir o fruto amargo e venenoso produzido pelas raízes da amargura em sua vida? O primeiro passo consiste em sermos honestas e nos arrependermos. Temos de dar as costas ao ódio e ao rancor e deixar que o grande jardineiro arranque os ressentimentos pela raiz em nossos corações. Embora a amargura prometa nos fortalecer e proteger, na verdade, ela está nos explotando e contaminando nossa vida com corrupção. Pai Celestial, me dirijo ao Senhor em nome de Jesus. A amargura em meu coração. Enquanto eu dormia, o inimigo semeou o joio. Separe as coisas preciosas das que são vis, as que dão vida das que as esgotam. Renuncio as mentiras de Satanás e a todos os seus ardis em minha vida. Não cederei mais aos seus argumentos, que me contaminam. Revele cada raiz e renove-a de imediato pelo teu Espírito. Mostra-me a quem preciso perdoar. Em obediência, eu os liberto da prisão que criei para eles. Não me devem nada, nem mesmo um pedido de desculpas. Eu os coloco em suas mãos, pois somente o Senhor é justo juiz.